Boa tarde, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de metalogênese, ainda continuando a falar sobre classificação dos depósitos minerais. A gente fez uma revisão na última aula, mostrando quais as principais formas de classificar os depósitos minerais, classificar pela forma, pela idade, pelo processo geológico, classificar em função da tectônica de placas, se é uma região de limite convergente, se é uma região de limite divergente, todas as atividades, os processos geológicos associados a cada uma dessas regiões. A gente vai começar falando hoje sobre uma das classificações que é mais utilizada, que é a classificação que utiliza como critério os processos geológicos, né? Os processos geológicos, principalmente os processos que a gente chama de hipogênicos, ou seja, os processos que ocorrem dentro da crosta. Tá? Então a gente vai falar sobre esses processos, alguns deles na próxima aula a gente dá uma continuidade. Vamos tentar falar sobre pelo menos dois deles. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Né? Então, quando a gente falou nas aulas anteriores sobre classificação dos depósitos minerais, o primeiro que a gente falou foi sobre a forma. Né? Então falamos sobre morfologia, né, do corpo mineralizado, do depósito, da anomalia. Né? E aí a gente viu que tinha bandado na forma de lentes ou lenticulares, na forma de veios, na forma de filões, stockworks, ou seja, diversas formas com que o corpo mineralizado pode estar localizado em relação ao encaixante. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação com base nos processos, né, nos processos geológicos. Então, com base nos processos geológicos, né, o primeiro que a gente vai falar hoje é sobre os processos internos. Então, processos internos. Qual é a característica desses processos internos? Ou também chamados de hipógenos, supérgenos, não, hipógenos, né? Hipo, internos, hipogênicos. Ou seja, que estão localizados, né, a determinadas profundidades dentro da crosta ou no limite entre a crosta e o manto. Que estão localizados, são processos internos que ocorrem na parte interna da crosta. E entre esses processos, um dos mais importantes, talvez um dos mais importantes, são os processos magmáticos, ou seja, processos que estão localizados, estão associados à instalação da chamada câmara magmática dentro da crosta. E quais são os processos que levam a concentrações minerais dentro desse plúton, né? dessa câmara magmática. Então, são processos que estão associados, em primeiro lugar, à câmara magmática, ao plúton, né? Então, a câmara magmática ou ao plúton, que são aqueles corpos, né, que ocorrem dentro da crosta, que são, né, responsáveis pelos processos de magmatismo. Um dos primeiros processos de formação de depósitos minerais associados a processos magmáticos é o que a gente chama de segregação magmática. Né? De que forma ocorre a segregação magmática? Geralmente a segregação magmática ela está associada a processos que ocorrem durante a cristalização, ou seja, também chamado de cristalização fracionada. Né? Então aqui a gente poderia dizer que a separação, vamos acrescentar aqui algumas informações, que vou colocar uma outra cor aqui, que a separação do mineral-minério em relação ao encaixante ocorre
na cristalização e na diferenciação magmática. Na cristalização durante os processos de diferenciação magmática. Tá? Então, nesse processo, você tem, vamos dizer que você tem uma câmara magmática, um Plutão qualquer, né? Você tem material, você tem aqui a crosta, localizada aqui em cima, tá? E aí você tem que alguns minerais começam a cristalizar, né? E nesse processo de cristalização, você tem a formação, né, de bandas, né, com concentrações minerais devido a processo, ou seja, alguns minerais que cristalizam antes dos outros, né? Então, os pontos de fusão dos minerais são diferentes e isso leva a que alguns minerais cristalizem antes que os outros. Nesse processo de cristalização fracionada, a gente tem como exemplos, por exemplo, algumas situações, por exemplo, depósitos de platina e cromo que ocorrem na região de Bushveld, na África do Sul. Então, os depósitos que a gente chama de depósito tipo Bushveld, né, qual ocorre na África do Sul, são, inclusive, um modelo, né, que a gente chama de classe mundial, que serve de modelo para outros estudos, ou seja, a partir do estudo que foi feito em Bushveld, desses depósitos de platina e cromo, ele serviu de modelo para ser aplicado em outros lugares. Então, quando você está pesquisando em algum lugar, você vai buscar características que se aproximam de Bushveld para você entender como ocorreu o processo de concentração mineral. Exemplo também, os depósitos de titânio lá em Tannahus, em Nova York, nos Estados Unidos, próximo a Nova York. É um exemplo, né, também um depósito modelo para esse tipo de formação de anomalia, de formação de concentração mineral, né, de mineralização nesse lugar. Um outro processo também que pode ocorrer é que você tem, durante a cristalização do magma, nesse mesmo caso, você tem o Plutão, e os minerais começam, né, a cristalizar, por terem pontos de fusão diferentes dos outros componentes daquele magma, e na medida que eles vão cristalizando, eles vão para o fundo da câmara magmática. E nesse processo dessa cristalização, isso aqui a gente chamaria de cristalização fracionada, né, formaria também essa cristalização fracionada, formaria também, né, anomalias, concentrações minerais ou corpos mineralizados associados a câmaras magmáticas. Um outro tipo também que é muito comum, né, que é muito comum, de ocorrência conhecida, que são os depósitos que se formam em função da presença de líquidos immiscíveis. Nesse processo, a gente pode até comparar com, por exemplo, você tem dois materiais, por exemplo, como óleo e água. Se você colocar os dois num copo, né, você não vai ter uma mistura dos dois, porque eles apresentam densidades diferentes. Então, nesse processo, líquidos immiscíveis é que não se misturam. Não? Então, você imagina novamente uma nova câmara magmática, né, instalada dentro da crosta, e você tem dentro dessa câmara magmática, chega numa situação tal que você tem dois magmas com características diferentes. Né? Então, essa característica diferente faz com que você não tenha, né,
uma mistura desses dois magmas, formando, né, uma câmara magmática com essa diferenciação, com essa diferença entre dois magmas. E numa delas você pode ter uma concentração anômala de algum elemento químico ou mineral, ou mineral-minério, que tem um valor econômico. Tá? Então, esses líquidos immiscíveis, como exemplo desse tipo de situação, a gente tem os depósitos de cobre e níquel lá de Sudbury, lá no Canadá, e tem os depósitos de níquel lá em Kambalda, na Austrália. Então, esses dois lugares têm situações anômalas iguais a essa daqui, e elas servem como modelos para pesquisa em outros lugares. Então, se você estiver pesquisando, né, em algum lugar e você encontrar uma situação parecida com essa, você vai usar como modelos de pesquisa, né, os estudos que foram realizados em Sudbury e lá em Kambalda. Então, esses daí servem como o que a gente chama de depósitos modelo. Eles servem para serem utilizados como estudo para a busca de outras situações parecidas que possam significar a ocorrência de depósitos minerais. Tá? Então a gente começou falando hoje sobre processos geológicos. Nas próximas aulas a gente vai entrar em outros depósitos minerais com com características de formação associados a processos internos, ou seja, processos que ocorrem no interior da crosta. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre depósitos minerais hipogênicos, ou seja, aqueles que ocorrem dentro da crosta, e falar algumas características de cada um deles. E citar, se possível, alguns exemplos desses depósitos minerais em algum lugar da Terra que serve como modelo. Tá? Então, até a próxima aula. Tá? Fiquem em casa e em breve a gente está junto de novo. Tchau, tchau.